Deixando o West Tennessee Skydiving após várias horas, nós começamos em torno de 11h30 da manhã, são 3h30 da tarde, foram várias horas voltadas a um briefing do salto. Ele envolve vários detalhes, inclusive o ajuste do equipamento individual que nós vamos utilizar, no caso o kit completo de oxigênio, as instruções básicas que devemos seguir no salto, para que tenhamos a performance de segurança exigida. Deixamos claras as dúvidas e evidentemente tivemos as respostas. É um salto que tem características únicas. Kevin é uma pessoa que se dedica a isso há mais de 11 anos, é um militar aposentado, que além do skydiving ele se dedica a aulas de mergulho, scuba diving. Me pareceu uma pessoa que transmite muita segurança no que ele faz, no que ele fala. É um privilégio ter esse tipo de salto viabilizado. Existem várias restrições, uma delas inclusive é o equipamento, que ele foi concebido para uso militar, mas ele tem uma concessão para a utilização desse equipamento. Ele comentou inclusive que uma das exigências é que ele não pode repassar esse equipamento ou vendê-lo. Ele é como se fosse, entre aspas, consignado a ele, né? Existem características que me chamam a atenção nesse salto. Basicamente, o maior desafio que nós vamos enfrentar é a baixa temperatura nessas altitudes. Ela é negativa, estima-se algo em torno de menos 35, 37 graus ou até menos 45 Fahrenheit. A minha preocupação é que a queda livre ocorra da melhor forma possível. Foram ventilados todos os riscos inerentes. Um deles, inclusive, seria um pré-opening, em que se recomenda, caso isso aconteça, desativar o Skyhook. Para minha surpresa, o maior desafio realmente seria o frio, né? Então, dependendo da altitude, pode-se tentar fazer o twist, o carrossel 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro, para aumentar a razão de queda. Mas isso aí é uma coisa que teria que ser julgada lá em cima. A outra coisa é o comportamento nosso com a utilização do kit. Foi feita uma simulação. Realmente existe uma dificuldade controlada que depende de cada um de nós, da consistência física de cada um, a utilização da máscara e o kit. A tendência é que em baixa altitude fique mais difícil, mas com as elevadas altitudes que vamos atingir, a respiração passa a ser de forma gradualmente mais natural. Recomenda-se inspirar com bastante fartura, né, digamos assim, né, com a boca, para que entre mais oxigênio. Para minha surpresa, não há aquele mito de que antigamente se fazia a exposição a câmaras hiperbáricas. De acordo com a experiência que esse time tem nos hollow jumps, não é uma condição imperativa. Seria o caso talvez de utilização para avaliação competitiva, digamos assim, classificatória em relação ao grupo que tivesse se submetendo à câmara. Ou seja, a câmara simplesmente anteciparia uma deficiência que a pessoa haveria de ter.
mas existe aí todo um ritual que deverá ser feito a bordo, inclusive com a avaliação dele como Jump Master. Existe aí uma preocupação em que a gente tenha a permanência dos reflexos, porque a hipóxia ou a sonolência, ela daria sinais, né? No caso, a sonolência seria um deles, né? A diminuição dos reflexos. A ruborização também pode acontecer, o rosto ficar avermelhado, mas que aumentando a inspiração, esse efeito poderá ou não passar. E isso tudo será avaliado ou é avaliado antes que os paraquedistas saltem. Tanto os paraquedistas, como no meu caso, solo jumpers, né? Quanto os tandems, envolvendo aí os pilotos e os seus respectivos passageiros. Existe aí um comportamento diferenciado em relação à saída da aeronave, porque a velocidade lá em cima é muito grande, o ar é rarefeito, dando a sensação de que é um ar mais fino. A impressão que deverá nos dar é que eu sentirei menos o efeito do vento relativo, sendo que a tendência, diminuindo a altitude, é estabilizar na sensação normal. Como é uma altitude extrema, essa sensação deverá ser diferente. É importante que a gente tenha consciência disso. Lá de cima não deverá haver condições de visualizar a área de pouso, então o lançamento será feito baseado em coordenadas. Existe aí um espaço entre cada lançamento, ou individual ou tandem, que não precisa ser mais do que 5 segundos de intervalo, porque a velocidade da aeronave é muito elevada e o distanciamento ele passa a ser efetivamente grande, né? Independente do intervalo ser menor ou maior. Isso, de certa forma, nos dá uma segurança. O ajuste do kit é muito importante. Foi feita uma simulação, inclusive a utilização da máscara. É opcional a gente retirar a máscara ou não, digamos assim, após a abertura do paraquedas. Existe um cilindro que deverá ser um cilindro especial, desenvolvido para esse tipo de salto, um cilindro de oxigênio que tem previsão de duração em torno de 1 hora. Ou seja, nós temos aí uma reserva muito grande de oxigênio em relação ao que a gente vai precisar. Até uma determinada altitude, estima-se em torno, no meu caso como paraquedista solo, 26 a 27 mil pés é o que se espera o início da utilização desses cilindros individuais. Na verdade, é um cilindro com aspecto de duplo, com uma conexão. Até essa altitude estaremos respirando o oxigênio puro fornecido pelo sistema dentro da aeronave. No caso dos passageiros e pilotos tandem, essa transferência de um sistema para o outro deverá ocorrer numa altitude mais baixa. Outra coisa que é importante lembrar, além dessas sensações serem diferentes, não existe restrição para performance de salto, apenas a restrição que se faz é o giro, né? Recomenda-se não efetuar nenhuma manobra de giro intensivo, seria no caso um eixo
torno de 360 graus. Ou seja, pode-se fazer evoluções de sit, head down, sem restrições. Eu deveria optar por um posicionamento básico. Não pretendo realizar evoluções significativas até pelo menos 18 mil pés ou 16 mil pés. O tempo estimado de queda livre gira em torno de 2 minutos, dependendo evidentemente da abertura em que eu farei o meu paraquedas. A altitude prevista gira em torno dos 30 mil pés, podendo ultrapassar um pouco ou um pouco abaixo. O espaço aéreo permite, inclusive, o lançamento até mesmo além disso, mas por uma questão, inclusive, de seguro da aeronave, o teto máximo passa a ser os 30 mil. Left turn on East Fayette Street in 2 Recomenda-se não ingestão de diuréticos. A tendência é que aumente a nossa necessidade de urinar, em razão de que o corpo deverá processar nessa diferença térmica, expelir mais líquido, né? Pretendo dormir o mais cedo possível. Amanhã deverei estar na área em torno das 8 horas da manhã, pronto para o briefing final, ajuste final dos equipamentos e a previsão de decolagem em torno de 8h30, finalizando todo o processo em torno das 10h30 da manhã. É isso aí, muito animado, ao mesmo tempo surpreso, porque segundo o Kevin, que é o master dessa operação, parece que pela memória dele eu deveria ser no máximo o 4º ou 5º brasileiro ou sul-americano a participar desse Hello Jump. Outra informação que me chama a atenção é que eu deveria estar fazendo parte de um seleto grupo que não passa de 350 solo jumpers que tiveram o privilégio de usufruir desse salto fantástico. É um salto extremo, muito interessante. Eu estou ansioso para pôr isso em prática. É isso aí, valeu. A ideia é concatenar essas informações e quando eu todas essas informações que eu procurarei disponibilizar na edição do meu vídeo. Outra coisa interessante é que as câmeras para esse tipo de altitude, a GoPro desenvolveu um software e parece-me que a Sony também, e que a GoPro disponibilizou, e ele deverá me emprestar esse equipamento que ele tem para que eu faça a tomada de imagens. É interessante que se diga que, em razão do tipo de salto, existe aí, curiosamente, uma dificuldade para se filmar com câmera fly, digamos assim, porque ao posicionamento do câmera flyer na saída, a velocidade é tão grande em relação aos saltos convencionais que costumamos realizar, que o timing preciso de lançamento entre o camera flyer e quem vai ser filmado fica muito difícil que renda no momento exato que possibilitaria um aproveitamento bacana das imagens. É um grande desafio, possivelmente
eu deverei captar as minhas próprias imagens, mas existe a possibilidade também de um outro paraquedista me acompanhar no salto e captar alguma coisa. Ele inclusive se propôs na ordem de saída me favorecer quanto a isso. Eu deverei ser o último solo jumper. Antes dele teremos 2 tandems, possivelmente um camera flyer, um Ghost, que é uma paraquedista que tem espaço livre para esses saltos, e eu como solo jumper e ele como jump master. Iremos atingir a altitude em aproximadamente 22 a 23 minutos aos 30 mil pés. É uma aeronave muito rápida, é a mesma que eu saltei ontem, que eu procurei me familiarizar na área. É um King Air com turbinas de 950 HP cada uma. Então é isso aí, pronto para mais essa aventura e torcendo para que tudo dê certo. Valeu!